O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderia ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste dia 29, celebramos na liturgia o dia da Beata Chiara Lute Badano. Este nome Lute foi inserido, foi dado pela fundadora dos Focolares, que a Beata Chiara Badano começou a participar a partir dos 9 anos de idade. Aos 17 anos, ela descobre um câncer muito agressivo, começa a fazer, portanto, todo o tratamento, mas já alertado por parte dos médicos que seria muito difícil, e que muito provavelmente teria pouco tempo de vida, ela mesma, apesar de ter tenra idade, soube compreender os sofrimentos impostos pela vida, pelos sofrimentos da própria doença, mas soube também acolher esta realidade e por Cristo, se queres, eu também quero, dizia ela. Hoje também, portanto, por conta disso, celebramos o onomástico da irmã Chiara neste dia. A liturgia da palavra nos inspira exatamente a perceber, através do exemplo da Beata Chiara Lute Badano, exatamente esta inspiração de que o Evangelho, ele pode começar pequenino, num lugar talvez que ninguém observa, por exemplo, num leito de hospital, ou quem sabe ainda em tenra idade, como é o caso dela, aos 9 anos já descobrindo um movimento da igreja, que não é muito comum aqui na nossa região, mas que em vários outros lugares, em várias outras realidades, é inspirado e movimenta muito a igreja. Por exemplo, o nosso bispo cobra e pede a cada um de nós, padres novos, especialmente nas reuniões que nós tínhamos, até os 5 anos de padre, nós sempre temos reuniões regulares com o nosso bispo, junto com os outros padres que são ordenados até os 5 anos de ministério. E é inspiração dos focolares, exatamente esta adoração ao Santíssimo Sacramento por 1 hora ao dia. E nosso bispo pediu exatamente isso. Se todos nós, padres, rezássemos a liturgia das horas, a missa diária, já teríamos combustível para caminhar em direção a Jerusalém para trabalhar o dia a dia. E se acrescentássemos a adoração ao Santíssimo Sacramento por 1 hora todos os dias, aí certamente o Senhor daria todas as graças necessárias para o desempenho do ministério. Daí, portanto, nos vem exatamente este escondido do qual é lançada a semente, este escondido onde é acrescentado o fermento. Veja, se nós observarmos, nós temos 24 horas no dia. O que é uma adoração ao Santíssimo Sacramento? Pequena, curta. O que é a participação da celebração da Santa Missa? O que é a nossa oração, um sinal da cruz traçado antes das refeições? Parece ser nada. Assim como a quantidade de fermento que a gente acrescenta a 3 porções de massa. A massa é muito maior, é muito maior a quantidade de ovos, de farinha, de óleo, sei lá o que é acrescentado na massa, e em relação à quantidade de fermento que é depositado aí. O tamanho da semente dos grãos de mostarda que são lançados à terra,
quando observamos, ora, parece insignificante. É disso, portanto, que se trata também o reinado do Senhor, né? O reino de Deus é semelhante a isto. Coisas que às vezes nós consideramos, padre, já que eu não consigo rezar tudo aquilo que eu queria, então eu nem rezo, porque parece que não vale de nada. Ora, a fidelidade no pouco. Ora, a disposição dos nossos corações em permitir que sejamos fermento na massa. E por isso Jesus faz tanto alerta em relação ao fermento na massa dos fariseus, que é a hipocrisia, né? Que também é pouco. Às vezes a gente vai fazendo vista grossa de pequenas coisas, de pequenas situações na nossa vida, e que também podem ser elas o fermento mau da massa, né? Que faz com que a massa toda de alguma forma seja alcançada por uma situação ruim. Por isso, irmãos e irmãs, permitamos que o reino de Deus, o fermento do reino de Deus, seja lançado na nossa vida, para que assim a massa, o pão, o bolo, né, que nós estamos permitindo crescer em nossa vida, seja também impulsionado pelo Espírito de Deus, e não pelo fermento da hipocrisia, pelo fermento dos fariseus. Tendo isso de modo muito claro em nossas mentes, compreendemos também a primeira parte desta parábola da qual Jesus conta, né? É como um homem que lança a semente, que pega e atira no seu jardim a semente de mostarda. A semente germina, cresce, torna-se uma grande árvore, a ponto de as aves do céu fazerem ninhos nos seus campos. Gente, a semente que talvez as aves até poderiam ter comido antes, né? De tão pequenininha. E às vezes até a própria ave teria talvez ignorado, porque aquela semente é tão minúscula, né? Compara, por exemplo, o tamanho de um grão de mostarda e o tamanho de um grão de milho, por exemplo, né? Que é o de soja, que a gente vê às vezes alguns pombos quase do tamanho de uma galinha na rodovia, de tanta semente que estão comendo, né? Se a gente colocar a comparação de um grão de mostarda e um grão de milho, a gente vê, ora, o grão de milho dá um pé de milho relativamente alto, é verdade, mas que se fica ali sozinho, qualquer ventania derruba. Enquanto a mostarda, ela vira um arbustozinho, né, a ponto de ela sustentar sozinho, um único pé. Percebam a grande distinção, a grande diferença exatamente de que aquela realidade de que nós contamos às vezes, né, como ditado popular, nos menores frascos estão os melhores perfumes. Ora, também é verdade que o fermento pode ser sim este impulso, as menores sementes pode ser sim aquilo que se tornará uma grande árvore a ponto de fazer guardar, né, os ninhos serem feitos em seus ramos. Tendo isso de modo muito claro, nós também conseguimos compreender melhor a primeira leitura que nós ouvimos hoje. Esse texto, quando nós ouvimos, ele pode ter som machista ou até feminista ou qualquer outra coisa, mas ele só pode ser lido de modo muito claro, de modo a traduzir aquilo que ele está descrito com o olhar de nosso Senhor Jesus Cristo. E veja, o próprio São Paulo faz questão de dizer: eu comparo este mistério com a relação de Cristo e a igreja, né? Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e a igreja. Veja, nós só podemos então compreender melhor o mistério do casamento, o mistério do matrimônio, a partir do mistério de Cristo e a igreja. Sem a visão do sacrifício de Cristo, sem a visão do sacrifício redentor de nosso Senhor, é impossível compreendermos o que é o matrimônio. Impossível. Na novena de Nossa Senhora Aparecida, este evangelho caiu numa celebração dominical, né? E eu pregava exatamente sobre isso, o porquê que o noivo e a noiva entram na igreja, qual o simbolismo de o noivo entrar primeiro, o porquê que a noiva entra na sequência, o porquê que o noivo vai ao encontro da noiva para que os dois chegassem ambos ao pé do altar. E eu lembrava que isso tudo
recorda o sacrifício, a oferta que acontece no matrimônio. O homem está, quando começa a entrar na igreja, indo diretamente ao abatedouro mesmo, à imolação, ao sacrifício. A mulher, quando se coloca em direção ao pé do altar, também está indo em sacrifício. E Cristo não nos deixa o sacrifício sozinhos. Ele vem em auxílio da igreja todos os dias. Por isso, o noivo vai ao encontro da noiva, para que os dois unidos se imolem um em favor do outro. Algumas pessoas que não compreendem isso como Cristo, nesse mistério de Cristo e a igreja, vão falar assim: então quer dizer que o noivo está indo para o seu velório? Ora, num primeiro momento é isso mesmo, o seu velório, por sacrifício, para imolação, mas também a noiva, porque ali então morrem o homem e a mulher para ser um casal. É esta matemática onde 1 mais 1 dá 1, para formar um novo casal, uma nova família. E aí, quanto mais eles se molam, mais felizes seriam. Um casamento não deve e não pode acontecer quando eu quero encontrar a minha felicidade, porque está fadado ao fracasso. Está para acontecer em encontrar a felicidade do meu cônjuge. E aí, quanto mais eu encontro a felicidade do meu cônjuge, mais feliz eu também vou me tornando. Mais eu encontro a minha própria felicidade. É assim, portanto, queridos irmãos e irmãs, que nós vamos compreendendo o que quer dizer as mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Mas também entendemos: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ora, é exatamente isso que está escrito aqui, não é? Cristo amou e se entregou, ou seja, imolação de cruz. Não é outra coisa senão isso. Não é outra realidade senão a imolação, senão o sacrifício, senão se doar, senão dar o braço a torcer. Os senhores e as senhoras, a maioria daqui são casados, sabe esta realidade, o quanto precisa dar o braço a torcer em favor do outro. E às vezes não quer dizer que eu vou dar o braço a torcer na decisão do outro. Talvez o dar o braço a torcer é uma situação que nós precisamos chegar em comum, nem meu, nem teu, né? Chegar neste lugar comum, desta nova realidade, deste novo lugar onde queremos chegar, do objetivo comum que nós queremos chegar, traçar este caminho em direção a Jerusalém Celeste. E por isso, quando compreendemos isso, nós vamos pavimentando o caminho de santidade do outro. Nós vamos facilitando o caminho de santidade do outro. Queridos irmãos e irmãs, verdadeiramente nós precisamos compreender a realidade do grande mistério que se tem através do sacramento do matrimônio, do sacramento que o Senhor realiza através da santificação do esposo e da esposa. E Ele faz isso enriquecendo-os. Inclusive no rito do matrimônio diz assim: vocês que já foram consagrados pelo batismo serão enriquecidos com o sacramento do matrimônio. Olha que coisa linda. A igreja, começa a pedir a Deus para enriquecer, para dar as graças abundantes ao noivo e à noiva naquele momento, para que, se unindo em matrimônio, possam ser verdadeiramente abundados de graça. E aí o homem se imola, esmaga o próprio egoísmo em favor da mulher. A mulher se imola e esmaga o próprio egoísmo em favor do homem. E ambos, esmagando o egoísmo um do outro, o orgulho um do outro, a vaidade um do outro, a prepotência um do outro, vai fazendo com que isso frutifique, com que isso cresça. É o fermento na massa, onde brota e gera filhos para Deus, para a igreja, e coloca, portanto, a educá-los na fé, na educação de Cristo e da igreja. Fazer florescer, crescer exatamente essa realidade. Por isso, o amor é uma decisão e uma renúncia.
No dia do casamento, o homem faz a decisão por uma mulher e aí automaticamente renuncia todas as outras que conheceu, conhece e virá a conhecer. Assim também, né, a mulher, ela faz a decisão por um homem e renuncia a todos os outros que conheceu, conhece ou virá a conhecer. Por isso que o amor é uma decisão. E é claro, isso envolve em todas as outras vocações, obviamente, mas tratando deste trecho, desta realidade, deste mistério que é apresentado hoje por São Paulo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nesta liturgia, neste dia que o Senhor fez para nós, peçamos exatamente ao Senhor que também nos compreendamos como igreja, como a noiva de Cristo, como todos nós que precisamos ser apresentados diante do trono e do Cordeiro, todos santos, sem mancha, sem ruga, sem defeito algum, santo e irrepreensível, não é? E isso tudo graças a Jesus, graças ao Senhor que se imolou em nosso favor, que derramou o seu sangue em nosso favor, que santifica as nossas vidas. E assim, enquanto igreja, temos a mesma missão de santificar os filhos, de santificar aqueles que começam a ser integrados a esta igreja, que começam a participar desta família. E entenda, filhos, aqui talvez aqueles que são até mais velhos do que nós mesmos, mas que começam a engatinhar na fé. Aqueles que têm um pouco mais de tempo na igreja são a noiva, mas também começam, portanto, a educar, porque é mãe. A igreja é mãe. Então, ao mesmo tempo que somos santificados por Cristo, nós mesmos somos estes filhos que precisam crescer na fé, amadurecer na fé, permitir que este fermento na massa cresça em nossa vida. Também nós precisamos ser esta mãe que educa, que ensina, que conduz, que ajuda e auxilia a crescer na fé, na esperança, na caridade, a pegar nas mãos da criancinha e começar a dar os primeiros passos, a firmar as pernas. Quando quer aprender a andar de bicicleta, vai segurando atrás e aos poucos vai soltando para que ela vá firmando as pernas e o equilíbrio. E assim, dia após dia, nós e eles consigamos nos encontrar, nos unir completamente a nosso Senhor Jesus Cristo nos céus. Por isso, todos nós convidados pelo Senhor a participar do banquete da vida, já antecipamos participando deste altar, mas de modo integral, de modo perfeitíssimo nos céus, de modo perfeitíssimo unidos ao Senhor. Por isso, sermos um só corpo com Ele. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja, e nós somos membros do seu corpo. Ele que nos alimenta, Ele que nos cerca de cuidados. Assim deve ser também a relação do esposo e da esposa e do esposo. É claro, também compreendermos, enquanto comunidade, que devemos cuidar, zelar também uns dos outros. O Papa Francisco recentemente dizia, né? Nós só temos o direito de olhar de cima para baixo para alguém ao estender a mão para auxiliá-la a se levantar, né? Ou, se criança ainda ela for, né, aprendermos a nos abaixar para olhar olho no olho, para ajudá-la a se levantar e recordar exatamente que todos aqueles que pertencem ao reino dos céus têm este espírito de criança, têm esta infância espiritual, né, este desejo de pertencer ao Senhor, de se lançar nos braços do Senhor, de confiar verdadeiramente em Deus. Assim, queridos irmãos e irmãs, compreendemos que o pequeno, o infante, a criança é grande no reino dos céus e são os primeiros que adentram o reino de Deus. Por isso, peçamos esta infância espiritual, mas também peçamos para crescer ainda mais, amadurecer ainda mais na fé, na esperança, na caridade, que Jesus mesmo, na Eucaristia, seja o fermento na massa, neste corpo que Ele mesmo nos dá, e Ele cuida, cerca de cuidados, para que assim consigamos ser alimentados por Ele e sejamos verdadeiramente crescidos no Senhor, crescidos em Deus.
Mas para ser grandes no reino dos céus, precisamos ser pequenos, os últimos, os servidores de todos aqui na terra. Apresentemos no altar de Deus, junto com pão e vinho, tudo aquilo que temos e somos.